Os relatórios bomba do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, publicados nesta terça-feira, foram bons para você que produz grãos aqui no Brasil ou não? Pois saiba que mais um alerta da Rural Business foi confirmado e deu aos nossos assinantes a certeza de que operar com informação profissional garante, sim, maiores chances de lucro. Quer saber o que foi dito de mais importante pelo USDA? Então fique comigo até o final da edição da Rural Business TV desta quarta-feira, 1º de abril de 2026. Porque, ao contrário da tradição, aqui sempre é dia de falar verdades que incomodam quem faz de tudo para comprar a sua produção o mais barato possível. É o seu encontro diário com a informação profissional no agronegócio que começa logo depois da vinheta. O amanhã do agronegócio, hoje. E vamos direto para a plataforma RB Pro Mais saber dos alertas de mercado disparados pelas equipes de grãos e de pecuária. E eu vou trazer para você agora o que as nossas equipes destacam com relação ao mercado futuro. Claro, tivemos a divulgação dos relatórios ontem, do Departamento de Agricultura norte-americano e o mercado, óbvio, reage. Então vamos lá saber aqui do primeiro alerta, preços positivos para o farelo de soja em Chicago, disparado hoje às 10 horas e 22 minutos. O mercado futuro do farelo de soja opera com preços positivos no pregão eletrônico desta quarta-feira na Bolsa de Chicago. Contrato com vencimento em maio de 26, que é o de maior liquidez na atualidade, operou cotado a 316,60 a tonelada curta, o que equivale aí a $348,99 a tonelada métrica, o que ele registra, portanto, uma leve alta de 0,06%. E os demais contratos aí, nesse alerta você tem destrinchado quais são os valores dos demais contratos. Portanto, está falando de farelo de soja na Bolsa de Chicago, certo? E você tem, quando assina a RB Pro Mais, acesso online à Bolsa de Chicago, como aparece aí na sua tela. Então, vamos saber farelo de soja, para saber como é que está operando neste momento o contrato para maio, certo? Vamos abrir aqui o contrato para maio. Está operando em queda, 312,80. Veja só, contrato para julho, também em queda. Agosto, em que é tudo vermelho, tudo em queda aqui. Você acompanha, de momento, a Bolsa de Chicago para o farelo de soja. Então, você confere o alerta e, na sua plataforma RB Pro Mais, tem acesso online a mais informações sobre esta notícia. Vamos agora para o milho. Milho registra preços negativos em Chicago, recuando 1,04% para a posição maio de 26. Vamos abrir juntos este alerta de mercado, disparado às 9h59 pela equipe de grãos. O mercado futuro do milho opera com preços negativos no pregão eletrônico desta quarta-feira em Chicago. O contrato com vencimento em maio, que é o de maior liquidez na atualidade, era negociado por 453 cents por bushel, o que equivale a $10,70 por saca, registrando queda de 1,04%. E aí, vamos, novamente, estamos falando de milho, contrato com vencimento em maio, correto? Na RB Pro Mais, você desce aqui, como eu configurei na minha plataforma, você vem aqui para o milho e vai abrir a tela online, operando aí em queda, 448,75 para o contrato em maio, veja só, 4,59, você tem aí 4,48 por bushel, 4,59 por bushel com vencimento em julho, setembro, veja só, quedas mais expressivas para o milho neste momento na Bolsa de Chicago. Então, esta é a facilidade de você operar com a plataforma RB Pro Mais, onde você tem o alerta e pode conferir aí, no caso, o mercado futuro também, como está operando neste momento. Vamos agora
falar aqui do mercado de proteína animal, para a gente saber quais são os alertas, começando pelo boi. Vamos aqui, olha, falando do Paraná, atenção, temos muitos assinantes no estado do Paraná, temos no Brasil inteiro, mas agora vamos falar com o Paraná, e que diz o seguinte: a equipe de pecuária alerta que a capacidade de reposição vai animar o produtor de gado gordo no estado? É uma pergunta. Então vamos abrir esse alerta junto comigo aqui, que foi disparado pela equipe de pecuária às 8h04 desta quarta-feira. Afinal, a realidade atual da reposição do boi magro vai animar o produtor de gado gordo no estado do Paraná? Para a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, a resposta é ainda não. Já que durante os 24 dias deste mês de março, que é o estudo, que engloba aí, feito pela equipe de pecuária, esse tipo de reposição não atingiu a marca mínima ideal, que é de comprar pelo menos 1,5 cabeça de gado magro, e estabeleceu exatos 1,36 cabeça. E está aqui, você tem, portanto, nestes primeiros 24 dias de março de 2026, 1,36. 25, 1,28. 24, 1,38. Portanto, nós temos a segunda, menor margem aí de troca nesses 5 anos analisados. Vamos aqui continuar com os alertas aqui, ainda no estado do Paraná. E a capacidade de repor bezerro no Paraná. Vamos investigar aqui juntos este alerta. No acumulado deste mês de março, o vendedor de um boi gordo, classificação BB, boa terminação e boa logística, de 18 arrobas, comprou menos bezerros de igual classificação, Nelore, de 8 a 12 meses, com até 200 quilos no estado do Paraná. Essas compras não alcançaram a mínima ideal, que é de repor pelo menos 2,5 cabeças, registrando média de apenas 1,95 cabeças, ou seja, abaixo de 2 cabeças. Lembrando aqui que o boi gordo, veja só, 1,95, também a segunda menor média, acima somente de 2024. E aqui você tem a arroba do boi gordo no Paraná, nesse intervalo de 24 dias, na média de R$ 372, enquanto que o bezerro foi negociado na média de R$ 3.440 no estado do Paraná. E eu sempre alerto a você que a Rural Business ela faz essa investigação diária, tanto dos mercados regionais aí no seu estado, quanto nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, enfim, e também Mercosul e os principais players, Estados Unidos, Austrália, trazendo comunidade europeia, trazendo a você aquilo que de fato está acontecendo e que impacta no seu bolso, você que produz pecuária ou grãos aqui no Brasil. E vamos aqui para um outro alerta da equipe de pecuária da Rural Business, da série O que não te contam por aí. O que não estão contando para você, hein? A equipe de pecuária da Rural Business reforça o alerta aos seus assinantes quanto à importância da leitura real, quando o tema é ociosidade nos abates de bovinos nas plantas frigoríficas do Brasil. Este é um tema frequentemente abordado pela equipe de pecuária de corte nas análises diárias de mercado. Então, você está tendo aqui um alerta específico sobre esse assunto, mas é nas análises de mercado onde você aprofunda este tema e pode ter uma noção muito mais completa do que de fato está acontecendo. E aí a equipe continua aqui dizendo o seguinte: olhando o que vem sendo reportado nos dados do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, para o Mato Grosso, quando o assunto é a ocupação dos abates nas plantas frigoríficas do estado, vimos que em fevereiro o IMEA reporta que a utilização da capacidade frigorífica atingiu a marca de 84,6%, o que equivale a uma ociosidade de 15,4%. Segundo o relatório do IMEA, a menor taxa de utilização das plantas frigoríficas nos 5 anos investigados por nossa equipe foi em fevereiro de 22, com 43,8%. Ou seja, a ociosidade em fevereiro de 22 era de 56,2%. Mas por que existe um erro grave na leitura simplificada desses dados? É o que provoca a equipe de pecuária aqui da Rural Business a você. É que temos menos plantas frigoríficas em atividade no estado. Portanto, ler de forma superficial leva o operador desse mercado a um diagnóstico errado
desta forma. Então, muito cuidado quando você se deparar aí com relatórios como este. Além de faltar o diagnóstico preciso de quantas plantas frigoríficas foram fechadas no Mato Grosso nos últimos 5 anos, temos ainda o movimento de fechamentos temporários, não é? Ou seja, não definitivos de plantas, mas que modificam o fluxo específico dos abates. E aqui está, portanto, resumidamente num gráfico onde você visualmente identifica o movimento, né, da utilização da capacidade frigorífica no estado do Mato Grosso para o mês de fevereiro. E aqui está, por exemplo, 2022, a utilização era 43,8%, passou para 50,8%, subiu para 75% em 24%, baixou um pouquinho 72,4% e agora 84,6%. Uma capacidade bem maior, não é? Que a de 2022. Porém, veja aqui este alerta. Quantas empresas efetivamente frigoríficas estão operando no Mato Grosso? Teve fechamentos ao longo desses 5 anos. E é isso que nas análises de mercado aqui da Rural Business você tem investigado com muito mais profundidade. Então fica aí. Os alertas servem para você vislumbrar um determinado ponto. É a ponta do iceberg que será aprofundada nas análises de mercado aqui da Rural Business. E vamos agora saber das análises, dos alertas, para o mercado de suínos, ainda na proteína animal. Então vamos lá. Primeiro bimestre de 26, venda de carne suína para os Emirados Árabes diminuíram. Olho no lance. Então vamos olhar aqui junto comigo esse alerta da equipe de pecuária. Os frigoríficos exportadores de carne suína do Brasil diminuíram o volume embarcado para Emirados Árabes, é o que revela mais um estudo exclusivo da equipe de pecuária da Rural Business. No primeiro bimestre de 2026, janeiro e fevereiro, portanto, 1.590 toneladas. É uma redução de 2,8% em um ano. 88,5% foram de produtos in natura, 10,3% de miudezas e 1,2% de produto industrializado. Este é um outro diferencial também das análises de mercado aqui da Rural Business, onde a gente mostra para você especificamente que tipo de carne bovina foi exportada, né? Porque tem diferença in natura, que é sempre o maior volume, né? Mas as miudezas bovinas impactam também e o produto industrializado. Isso é muito importante você saber. Vale destacar ainda que a receita gerada por esses embarques chegou a 4.410 mil dólares, com câmbio aí na casa de 5,27, se traduziu em 23.240 mil reais, quase 15% a menos em um ano. A tonelada de carne suína foi exportada para os Emirados Árabes por 2.776 dólares de média, ou 14.641 reais. 12,2% menor no comparativo anual. E, como sempre, aqui nos alertas e muito mais nas análises de mercado, os estudos gráficos exclusivos, onde você aí já olha, já observa visualmente o movimento e tem uma dimensão real de como está se comportando esse mercado especificamente, e aqui no caso, exportação de carne suína. Vamos falar de leite? Exportações para o Mercosul diminuíram no primeiro bimestre de 2026 e o primeiro trimestre pode fechar com recuperação nas exportações de leite e derivados? São perguntas e alertas disponibilizados pela equipe de pecuária aqui da Rural Business. Agora sim, vamos falar sobre grãos. Vamos aos alertas da equipe de grãos. E começando pelo mercado do café. As exportações de café para a Europa recuaram no primeiro bimestre, mercado europeu. Os exportadores brasileiros de café, que operam com vendas destinadas à Europa, lembrando aqui que são 50 países, mas que 36 são compradores ativos do produto, registraram redução no volume embarcado nos meses de janeiro e fevereiro. 150.250 toneladas foram embarcadas para o continente europeu, uma diminuição de mais de 25%, já que em 2025, janeiro e fevereiro do ano passado, foram mais de 201 mil toneladas. E lembrando que os números são divulgados pelo Ministério da Economia, que é o órgão responsável por aferir todas as exportações e importações feitas a partir do Brasil e que são investigados diariamente por nossas equipes.
E as vendas renderam aos exportadores 1,13 bilhão de dólares, ou 5,99 bilhões de reais. É uma queda de quase 15% no comparativo com 2025. E aqui nós temos a tonelada negociada por um valor histórico em R$ 39.841, ou 7.553 dólares a tonelada de café exportado para a comunidade europeia. E vamos ao alerta de mercado do milho. Mudança de rumo depois do USDA ou alertas continuam valendo? Pois é. A equipe aqui de grãos da Rural Business lembra, né, pergunta a você se abriu a sua plataforma RB Pro Mais, essa que eu estou consultando junto com você agora para acompanhar a movimentação online da Bolsa de Chicago com a divulgação, né, dos 2 relatórios bomba do Departamento de Agricultura norte-americano. Porque se você fez isso, deve ter visto que todas as commodities agrícolas foram para o alto, puxadas especialmente pela soja, onde as surpresas foram as mais expressivas. Mas será que dá para dizer que os números apresentados para o milho foram negativos? Não. Para a Rural Business, eles foram menos positivos que o esperado, mas de forma alguma negativos, já que mudanças expressivas ainda podem vir pela frente. Portanto, ouça com atenção tudo o que temos para te mostrar. E é isso que foi aprofundado na análise de mercado da Rural Business, que está disponível para você aqui nas nossas plataformas RB Pro e RB Pro Mais, tanto em texto quanto em vídeo. Vamos agora para o mercado da soja. Está aqui. Motivos para comemorar ou mais preocupação? Claro, repercutindo a divulgação do relatório, né, dos 2 relatórios do Departamento de Agricultura norte-americano, o que de bom ou ruim revelou o USDA nesse 31 de março. Existe motivo para comemorar? Ou novidades ainda mais negativas para delinear o amanhã? Bom, para a Rural Business, os relatórios de hoje foram até surpreendentes e de forma positiva, se quer saber. Aqui continua este alerta. O nosso maior receio era que o USDA... Está aqui, deixa eu só colocar aqui para acompanhar junto com você. O nosso maior receio era que o USDA chutasse o pau da barraca e mostrasse um aumento acima do esperado para a área de plantio de soja este ano no país. E qual o motivo disso? Dizer ao mundo que a China não está fazendo nada e que a guerra no Irã tem dia e hora para terminar, para acabar, a fim de defender os interesses de quem paga suas contas, o governo comandado por Donald Trump. Só que não, né? Houve boas surpresas, tanto que a soja saiu do vermelho e foi atingir 18 pontos de alta na Bolsa de Chicago, enquanto a Rural Business produzia esta análise ontem. Lembrando que isso aí aconteceu ontem. E não foi mais, né? Não subiu mais, porque o relatório de estoques não ajudou em muita coisa. E é justamente o aprofundamento dessas informações que estão nas análises de mercado da Rural Business, neste caso da soja, que você consulta aqui nas nossas plataformas RB Pro e RB Pro Mais. E é sobre elas que eu volto falando no próximo bloco. O Brasil de 2026 não vai esperar você se preparar. Economia estável, eleições decisivas e uma geopolítica em ebulição. Na Masterclass Brasil 2026, os vetores da incerteza, você entende o que realmente está em jogo e principalmente vai saber como se proteger. Análise profunda de economia, política e geopolítica, com projeções reais, cenários prováveis e estratégias práticas para defender patrimônio e tomar decisões com segurança. Menos achismo e mais método. Menos ruído, mais clareza. Se 2026 vai ser incerto, a sua preparação não precisa ser. Por isso, inscreva-se já. Se antecipe, se proteja, decida melhor.
E como você sabe, a Rural Business divulga análises diárias para os mercados de proteína animal, como boi, frango, suíno, pecuária leiteira e mercado do leite, além de grãos, como soja, milho, trigo e café. E nós vamos começar trazendo para você aqui os destaques das análises pela pecuária de corte, onde a nossa equipe chama a atenção para o desespero que só aumenta nas mesas de estratégia de mercado dos grandes frigoríficos que operam aqui no Brasil. E alerta que já tem analista de mercado falando de graça por aí, que essa semana mais curta que estamos vivendo, devido ao feriado de Sexta-feira Santa, agora, dia 3 de abril, é boa para melhorar o desempenho das escalas de abate dos frigoríficos. E mais, essa turma também já está soltando na mídia a conversinha fiada de que a demanda de carne bovina no nosso gigantesco mercado interno vai cair e muito. Mas a gente te lembra que atualmente o dia de demanda mais fraca e quando acontece a troca pelo peixe, da carne bovina pelo peixe, é só na Sexta-feira Santa. Já que no sábado e no domingo, meu amigo, o churrasco de final de semana segue firme em todo o Brasil. E é este o ponto que permeia toda a análise. As armadilhas que tentam te convencer que essa primeira semana de abril terá uma demanda muito ruim no gigantesco mercado brasileiro. Só que tem muito mais informação para você quando acessar esta análise de mercado aqui nas nossas plataformas. Você que opera direto ou indiretamente com gado gordo e que não verá publicada de graça por aí. E que são cruciais, viu, para você não ser pego no contrapé e, claro, aumentar as chances de lucro na sua atividade. Quer um exemplo? Nós vamos te mostrar qual é a mais nova estratégia dos experts em mercado pecuário e os seus palpites mirabolantes para resolver a falta de gado. E sabe de onde é que vem essa ideia? Do governo socialista da Colômbia. Aí eu te pergunto, será que pode vir alguma coisa boa de um governo que defende intervenção estatal em todas as atividades econômicas? A resposta está nesta análise de mercado que eu vou mostrar agora aqui para você. Boi BR está aqui, olha. O desespero e as bobagens propagadas no mercado. Olha, vale a pena você acessar esta análise tanto em texto quanto em vídeo. Ela é esclarecedora. Enquanto isso, alguns operadores de mercado de proteína animal estão descobrindo somente agora que teremos uma forte alta nos custos de produção e de logística no setor agropecuário brasileiro e do mundo. E isso por conta da manutenção dos conflitos no Oriente Médio. E é claro, com os impactos principalmente no aumento do valor do diesel e demais insumos, pressionando as cadeias produtivas, que já está sendo repassado há dias para o preço de qualquer tipo de insumo ligado ao campo e, evidentemente, para o consumidor de alimentos do Brasil e do mundo. E depois do anúncio do secretário de Guerra dos Estados Unidos de que não existe mais negociação com o Irã e do aumento da força americana na área do conflito, a Rural Business alerta para uma certeza: todas as carnes e ovos vão subir ainda mais de preço. Como lidar com este cenário? Como se precaver dos prejuízos e garantir a continuidade da sua atividade? É isso o que mostra essa análise do mercado de frango que está no ar aqui na nossa plataforma. Prepara, valor das carnes e dos ovos vai aumentar ainda mais no atacado e no varejo. Eu convido você a acessar esta análise tanto em texto quanto em vídeo. E na análise de mercado do leite, o tema principal é o impacto da guerra. Vamos aqui junto comigo conferir o que traz esta análise do mercado do leite. A produção vai diminuir? Vamos abrir aqui só para te mostrar o início desta análise em texto, que diz o seguinte: na medida em que o mercado observa na prática os nossos alertas antecipados, onde mostramos que com os custos de produção o custo de produção puxado para cima e com o confronto no Oriente Médio, haverá desaceleração da produção de grãos e pecuária. E aumenta os discursos somente agora de alguns bancos afirmando que teremos de fato demanda menor nos insumos e, consequentemente, na produção. Que banco que nós estamos falando aqui nesta análise? O Rabobank, que entrou na lista dos que estão somente agora acatando os alertas da equipe de pecuária aqui da Rural Business, já que agora projeta que a demanda nacional por fertilizantes deve ser impactada. E aqui, nesta análise, você tem o detalhamento do relatório do banco
batizado com o nome de Rainbow Research, que projeta a redução de quase 2 milhões de toneladas nas entregas de 2025. E aí você prossegue com esta análise em texto e também em vídeo nas nossas plataformas. Está convidado para acessar todas as análises. Vamos agora para o mercado de grãos? Vamos saber da análise de milho. Vamos aqui. Milho, mudança de rumo depois do USDA ou os alertas continuam valendo? Pois é. Meu amigo, alerta feito, alerta confirmado. A demanda enxuga mais que o previsto os estoques de milho dos Estados Unidos. Não é de hoje que a Rural Business vem alertando para a fúria da demanda por milho em solo americano. São inúmeras análises tratando sobre isso. E que amplia cada dia mais a possibilidade dos preços do milho irem para cima, tanto na Bolsa de Chicago quanto aqui no Brasil, a depender basicamente do clima. E este amanhã começou a ser desenhado ontem, o último dia de março, com a apresentação dos relatórios bomba do Departamento de Agricultura norte-americano, que é o USDA na sigla em inglês. O primeiro deles revelou o tamanho da área que os produtores devem destinar ao plantio de grãos na nova safra 2026-27. E na avaliação da equipe de grãos para o milho, não foi um número lá muito interessante, mas vale ressaltar que está longe de ser negativo. Exatamente no mesmo horário, foi anunciado o volume de estoques que o país tinha ao final do primeiro semestre da atual temporada 25-26 e que, na visão da Rural Business, foi um número bastante positivo para o milho. Segundo o USDA, os americanos tinham 229 milhões e 200 mil toneladas de milho nos armazéns ao final de fevereiro. É um resultado abaixo da média esperada, que era de quase 131 milhões de toneladas. E como você que produz milho será impactado por esses números, mas principalmente qual é o rumo dos preços a partir de agora, com todas as informações divulgadas pelo USDA que foram avaliadas criteriosamente por nossa equipe de grãos. É esta a resposta que a Rural Business vai mostrar na análise que está publicada para os nossos assinantes na RB Pro e RB Pro Mais em texto e em vídeo. E eu te lembro que, além de ter acesso a uma gama enorme de informações profissionais para o mercado físico e futuro de commodities agrícolas, tanto do Brasil quanto do mundo, com a RB Pro você garante acesso à Bolsa de Chicago e à B3 e várias outras bolsas e índices ao redor do mundo, o que possibilita o acompanhamento online de tudo o que está acontecendo. E por falar em B3, antes de eu prosseguir aqui com o resumo das análises, vamos aqui, a B3, saber como está operando neste momento o mercado do milho. Vamos aqui abrir a B3 para a gente saber. Você tem acesso online à B3 na plataforma RB Pro Mais. Operando agora em queda de 0,97%, menos 71 centavos, isso no dia. Está a R$ 72,22 a saca de 60 quilos. Mercado futuro. E veja aqui, um mês, 3 meses, olha como muda quando você vai ampliando a sua visão de mercado futuro na B3 e um ano. Veja aqui a queda e aqui você tem a recuperação e agora essa queda em um ano de menos 8%. E você vai avaliando o mercado online. Acessa a análise ou os alertas de mercado e já corre aqui na RB Pro Mais para conferir, tanto na B3 quanto na Bolsa de Chicago, como está aquela commodity sua de maior interesse, ok? É informação profissional que te permite desenhar estratégias de como aumentar as suas margens de lucro. Vamos agora saber o que a equipe de grãos reservou para você na análise de mercado da soja. Fertilizantes em alta, diesel pressionado e um dado que acende o alerta. Cerca de 70% dos insumos da safra 2026-27 ainda não foram comprados. Ao mesmo tempo, o mercado ignora estoques e amplifica o risco, enquanto o custo da produção segue subindo. E não se engane, viu? Tem muita gente lucrando com essa guerra de energia a insumos. Mas lembre-se, esta não é a primeira crise no agro e também não será a última. A pergunta que precisa de resposta é:
Isso vai derrubar a produção ou apenas reduzir o uso de insumos nas lavouras? E mais, mesmo com a logística se normalizando, os preços voltam ou o produtor ainda vai enfrentar custos elevados? Enquanto isso, o café já sente os reflexos com a queda nas exportações para a Argentina. E aí, o custo da próxima safra pode explodir? Tudo isso e muito mais você confere na análise de mercado de café que está no ar nas nossas plataformas RB Pro e RB Pro+. Vamos falar de café? Fertilizantes em alta, diesel pressionado e um dado que acende o alerta. Cerca de 70% dos insumos da safra 2026-27 ainda não foram comprados. Ao mesmo tempo, o mercado ignora os estoques e amplifica o risco, enquanto o custo de produção segue subindo. Mas não se engane, viu? Tem muita gente lucrando com essa guerra de energia a insumos. Mas lembre-se, essa não é a primeira crise do agro e também não será a última, meu amigo. E a pergunta que precisa de resposta é: isso vai derrubar a produção de café aqui no Brasil ou apenas reduzir o uso de insumos nas lavouras? E mais, mesmo com a logística se normalizando, os preços voltam ou o produtor ainda vai enfrentar custos elevados? O que você acha? Volta para os patamares anteriores? Enquanto isso, o café já sente os reflexos com queda nas exportações para a Argentina. E aí, o custo da próxima safra pode explodir? Tudo isso e muito mais você encontra na análise de mercado do café que está no ar nas nossas plataformas RB Pro e RB Pro+, que tem este título já como um alerta para você. Fique de olho nos fertilizantes e no custo de produção da próxima safra. Essas foram as análises de mercado que estão no ar em nossas plataformas RB Pro e RB Pro+, que são publicadas diariamente pelas equipes de grãos e de pecuária e que você confere a um clique. É só clicar aqui que você tem acesso tanto em texto quanto em vídeo. Rápido intervalo para tomar uma aguinha, porque na volta vamos falar de irrigação. Estamos de volta com o último bloco da edição desta quarta-feira, 1º de abril de 2026, da Rural Business TV. E o assunto agora é irrigação. Uma tecnologia que favorece o cultivo de grãos em lugares até então descartados por conta das condições climáticas naturais. É a tecnologia evoluindo para aumentar a produtividade e garantir renda ao produtor rural. E você confere agora mais um trecho do bate-papo que eu tive com Danilo Silva, engenheiro agrônomo da Netafim, empresa pioneira na irrigação e que desenvolve tecnologias adaptadas a diversas culturas. A irrigação por gotejamento, ela faz uma economia de quanto? Isso que me atraiu muito para explicar esse processo, porque como você falou no começo, né, nós temos vários tipos de irrigação. Tem pivô, tem a bomba, né, aquela bomba que joga água na lavoura, mas o principal, o canhão. O principal, o que a gente mais vê é o pivô, né? Aspersão e tudo mais, mas na lavoura é o pivô. O gotejamento, ou seja, a água é energia, né? Porque você tem que gastar energia para bombear isso. No gotejamento, sim, qual é a diferença de gasto ou economia, para ser mais precisa, em relação a essas outras tecnologias de irrigação? Não, bacana. Eu acho que partindo daquele pressuposto que eu comentei, né, da gente poder aplicar pequenos volumes em alta frequência, isso é o que acaba diferenciando o sistema de irrigação localizado, né, ou por gotejamento, de outros sistemas. Então, o que a gente acaba falando é justamente da eficiência da aplicação que existe entre esses sistemas. E aquilo que impacta a água chegar até o objetivo final, que é aquele ambiente onde tem as raízes e o solo, né? Então, a eficiência hoje de um sistema de irrigação por gotejamento, né, quando bem mantido ou recém-instalado, e bem projetado, acho que esse é um ponto bastante importante em comentar também, né, porque é um sistema de engenharia, ele parte ali, a gente fala entre 90% e 95% de eficiência, né? Então, de 1 litro que você vai aplicar, 950 ml vão chegar até o objetivo final. E quando a gente começa a falar de outros sistemas, né, do
pivô central, vamos colocar aqui, a gente fala em torno de 70% a 75% de eficiência. Porque quando o pivô central está aplicando a sua lâmina de água, ele tem aquele ponto também que ele forma aquele guarda-chuva, né, que pode se ter a deriva, ele se perde também por evaporação até que a água penetre ao solo. Ele tem aquele efeito guarda-chuva, onde a água, quando existe a planta ali, a água fica na planta, ela não acaba não descendo também para o solo, existem algumas perdas dentro do processo. Só que também a forma de manejar o sistema, ela é bastante importante, né? A tomada de decisão é saber quando eu preciso irrigar, quanto eu preciso irrigar, né? E de que forma executar essas atividades. Isso é bastante importante. E se você me permite, Carmen, acho que um ponto bastante interessante e que foi, inclusive, matéria de uma revista, né? Um artigo que foi publicado por um agrônomo nosso aqui, o Rafael Gonzaga. Ele fez um estudo, uma análise, comparando, né, o balanço hídrico, que aí é a tomada mais básica que a gente tem de informação e dado para entender quanto que a gente tem que irrigar, que no final do dia é uma conta bancária, né? É o quanto que entrou, e aí basicamente é por chuva, se a gente for pensar uma lavoura convencional, e o quanto que saiu, que é por evaporação, e se existe alguma cultura naquele ponto ali, ela vai evapotranspirar também, né? Ela vai absorver aquela água para também transpirar. Então, isso é o que perde. Então, ele comparou essa análise, que é possível ser feita com uma estação meteorológica, né? Com o uso de sensores, aquele dispositivozinho que eu mostrei, né? Que a gente mostrou aí para a audiência, né? O GS1 com um sensor de campo ali, que é uma sonda volumétrica. E um ponto muito interessante é que esse produtor que ele usou como base, né, um produtor aqui na região de Pedregulho, ele sofre por um desafio gigante, assim, por disponibilidade de água. Ele não tem muita água. E o manejo ali é um manejo muito bacana, né? Eles fazem um trabalho excepcional. Até um abraço aí para o William. Isso que eu queria saber, Ele... justamente, nesse caso especificamente desse artigo, usado por um agrônomo aí da Netafim, esse produtor rural no interior de São Paulo, né, Pedregulho, ele não tem Sim, disponibilidade de água, ou muito pouca disponibilidade. Essa é muito uma pouco, dúvida muito grande, pouco. né? Os produtores Isso. podem não ter água disponível aí. E o que aconteceu nesse caso? E nesse caso, né, eles manejam muito bem, né, mesmo com a pouca água que possuem, né, eles têm as suas limitações ali, óbvio, mas eles são produtores de café, né, Pedregulho, uma região de altíssima produção, né, aqui na Alta Mogiana Paulista, e eles têm um teto produtivo muito alto, né, chega próximo ali ao que eu comentei, dos seus 60 sacos, com altíssima qualidade de café, então não é por essa limitação, né, que eles fazem. Então, nesse comparativo que o nosso agrônomo aqui, o Rafael, fez, eles conseguiram economizar, né, daquilo que o balanço hídrico pediria, né, que é aquilo que entra e o que sai, mas o que efetivamente o solo pede, eles economizaram em torno de 50% do que era a Olha, demanda. E esse volume economizado, no caso deles, que sofrem com pouca água, né, poderia fazer com que eles irrigassem aí mais o dobro da área irrigada deles, né? Então, esse é um ponto bastante importante quando a gente fala em eficiência do sistema, mas também o manejo que se adota, né? Quando você maneja muito bem o seu sistema de irrigação, você também potencializa ainda mais, através de ferramentas, óbvio, a sua economia, porque você vai ser muito assertivo para que possa aplicar a quantidade ideal de água que supra a demanda da planta naquele momento e com aquele clima específico, né? é aquela história, né? Você não fica olhando para o céu, orando, pedindo para São Pedro mandar chuva, né? Você já tem a garantia de que vai nutrir a planta com a água que ela precisa. Vamos continuar analisando aí os equipamentos, para quem está nos acompanhando poder identificar. Aqui está o A ele furinho aí, ó. a ele aí, ó, o responsável por levar a água. Essa é uma tubulação. Explica para a gente o que é exatamente esse equipamento.
essa parte do equipamento, né? Bacana. É aí onde a magia acontece, né? E é natural, né? A gente vê caindo uma gotinha de água, a gente vê e imagina que é um furo numa tubulação, né? De É, polietileno ali, de plástico. Mas no final do dia, existe muita tecnologia nessa pecinha que está ali dentro, né? Então foi por aí, né, que a Netafim se tornou a maior empresa de irrigação do mundo, né, através desse desenvolvimento que começou lá atrás, há 60 anos, e por isso que também nós estamos aqui há 30 anos, né, e crescendo e desenvolvendo a agricultura irrigada aqui no Brasil, que é através do gotejador, né? Ali dentro, onde está saindo essa gotinha, existe uma pecinha, e essa pecinha se chama gotejador. Ela faz, né, uma vez que a gente está impulsionando a água pelo bombeamento, existe uma pressão, né? A água está com pressão ali dentro da tubulação. Esse uhum, gotejador aí, ele faz com que essa pressão seja freada e a água pingue numa vazão, né, numa quantidade ideal e constante, né? E existem diversos modelos e tecnologias de gotejador. Existe o gotejador que é autocompensado, então ele tem uma membrana dentro dele que possibilita ele a compensar ganhos, né, de pressão. Isso possibilita a gente fazer linhas mais longas ou a gente objetivar uma uniformidade muito maior de aplicação de água e, por consequência, de todos os insumos aplicados ali. E, uhum. inclusive, dentro da tecnologia dele, você comentou, né, Carmen, a questão entope ou não entope. Mas Exato. muito da tecnologia dele tá, primeiro, num pré-filtro, cada pecinha dessa tem um filtrozinho, né, para que impeça que impurezas entrem no interior do gotejador, né, e Uhum. dentro existe um labirinto. Esse labirinto é o freio, vamos dizer assim. E aí, Certo. quanto maior a eficiência desse labirinto, ele vai ser mais curto. Então, ele vai ser eficiente em frear essa água. E o desenho dele também tem muita turbulência envolvida para que, se entrou qualquer sujeirinha ou se desenvolveu alguma alga ali dentro, quanto mais turbulento ele é, mais ele impede que essa sujeira vai se acumulando ali. E isso, no final do dia, possibilitando que a gente tenha alta eficiência na distribuição de água no campo, né? Então, Uma essa coisa gotinha aí tem importante, muita tecnologia por trás. eu imagino, mas uma coisa fundamental é na hora da aplicação, né? Como você falou, da fertirrigação para levar insumo, seja adubo, ou seja é, é, a questão dos herbicidas, né? Para determinadas lavouras que vão ser irrigadas por esse sistema de gotejamento. A questão é, na hora de aplicar, o proprietário rural, enfim, o gerente da propriedade, quem for aplicar, tem que obedecer às regras mesmo, porque pode acontecer de haver um entupimento por conta da má aplicação. Então, a agricultura de precisão é isso, né, Danilo? É, todo o processo ser feito obedecendo às normas, né? Porque senão é rasgar dinheiro. Aí você está gastando herbicida, gastando adubo, e prejudicando o equipamento, né? Com certeza, Carmen. E aí, esse é um ponto muito importante. A gente mostrou algumas partes do equipamento, e uma das partes que ela é primordial, né, para um sistema de irrigação localizado é o sistema de filtragem, né? Então, existem ali os filtros, porque no final do dia a gente está fazendo analogia com o corpo humano aqui, né? É, A água que vai para o campo é o nosso sangue, né? E a gente tem aqui nossos dispositivos que funcionam como filtro, que são os rins, né? No caso do sistema de irrigação, os rins desse sistema são os sistemas de filtragem, né? E existe também muita tecnologia, né, na automação, né, da limpeza desse sistema. Então, todos esses sistemas podem ser automatizados para que se limpem automaticamente. uhum, E quando a gente está fazendo isso, é para manter uma qualidade de água boa, né? Pensando na filtragem.
Fora isso, existem outras metodologias também, né, para somar ainda mais na melhor qualidade dessa água. Então, a gente faz o uso de tanques de decantação, se é uma água que tem muita matéria orgânica. Se é uma água que tem muito ferro ou manganês, a gente também usa de cascata aeradora para oxigenar e tirar essas partículas que podem ocasionar o desenvolvimento de algas, né? Ou Certo. organismos biológicos dentro do sistema. E tudo isso é para melhorar a qualidade de água. E um ponto, né? Quando a gente vai fazer o uso do sistema para aplicar insumos, né, como os adubos biológicos, os fungicidas, os diferentes insumos que a gente pode utilizar no campo, é sempre muito importante a gente entender a procedência desses equipamentos e desses produtos que a gente está trazendo, né? A real diluição deles, para que a gente consiga diluir isso muito bem diluído. É sempre muito importante a gente ter uma caixa de diluição para depois passar isso para uma caixa de injeção e aí passar isso por uma filtragem, inclusive, né? Para que no momento que a gente for aplicar, né, aquele insumo a campo, ele esteja na sua real forma diluída, sem qualquer impureza. E aí os agrônomos da Netafim, né, todos os nossos distribuidores têm um conhecimento muito vasto em poder orientar, né, os produtores a poder utilizar desse sistema, porque ele leva realmente, né, ele eleva o teto produtivo de uma forma muito importante e interessante, e é um outro capítulo dentro da jornada do ambiente irrigado, né? Porque não isso é um ponto muito importante e interessante que a gente tem que comentar, porque uma lavoura irrigada, ela não era uma lavoura de sequeiro que aplicou-se água, né? Ela exige, sim, né, um desenvolvimento, um aprimoramento de todos os envolvidos dentro de uma área irrigada, né, para que a gente consiga mudar o patamar, né, desse ambiente de produção, porque ali a gente está fazendo um investimento e o objetivo é realmente aumentar o teto produtivo, trazer ferramentas para que a gente seja mais eficiente e, no final do dia, produzir mais com menos, né? E por hoje é só, encerramos a edição desta quarta-feira, 1º de abril de 2026, aqui da Rural Business TV. Lembrando que se você quer verdades, meu amigo, fique com a gente todos os dias. Acesse as plataformas RB Pro e RB Pro+, porque só assim você vai conhecer o que de fato está acontecendo no campo, no mercado pecuário, no mercado de grãos, no mercado futuro e poder se programar para desenhar as melhores estratégias, aquelas que vão minimizar os riscos e garantir chances reais de aumentar as margens de lucro. A gente encerra por aqui, mas nas nossas plataformas as equipes não param, te municiando de alertas e as análises de mercado publicadas para você que opera tanto com grãos como pecuária. A gente se encontra no próximo Rural Business TV. Até lá!